O que você vai ver agora não é apenas uma notícia, é uma batalha real pela vida. Preta Gil enfrenta o maior desafio da sua existência, um câncer agressivo em estágio avançado. Após meses de tratamento no Brasil, ela embarcou para os Estados Unidos em busca de uma nova esperança. Mas ao chegar ao respeitado Memorial Cancer Center em Nova York, ouviu uma das frases mais duras que um ser humano pode escutar: infelizmente não há mais cura. Foi um choque, uma sentença que corta fundo. Mas o que Preta fez depois dessa notícia vai te emocionar. Ela não desmoronou, não se entregou. Com a força que sempre a acompanhou nos palcos e na vida, ela respondeu com coragem: se não tem cura, vou fazer o que sempre fiz, lutar. Neste vídeo, você vai conhecer os bastidores dessa jornada comovente, os exames que revelaram a gravidade, a expressão dos médicos que enfrentam o impossível, e uma onda de solidariedade que atravessou o país, fãs, amigos, artistas todos unidos numa só voz. #Força Preta Gil. Você também vai conhecer o papel da fé nessa caminhada. Orações, cultos, promessas, debates intensos sobre espiritualidade e medicina. Seria esse um embate entre ciência e crença? Ou uma força conjunta que só quem vive a dor consegue compreender? Esse vídeo não é só uma atualização médica. É uma história de resistência, de amor à vida, de uma mulher que se recusa a desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Assista até o final, porque esta história vai tocar seu coração de um jeito que você nunca mais vai esquecer. O ano era 2023. Um início de ano como qualquer outro, repleto de compromissos, shows e gravações. Preta Gil, cheia de energia e planos, seguia sua rotina intensa, sem imaginar que tudo estava prestes a mudar drasticamente. Um mal-estar persistente, que ela inicialmente achou ser apenas consequência do estresse ou da alimentação, começou a chamar sua atenção. Era uma dor abdominal discreta, mas constante. Algo estava errado. Após semanas de desconforto, Preta decidiu procurar um médico. Como qualquer pessoa ocupada, adiou o quanto pôde. Mas os sinais do corpo foram se intensificando. Sangramentos, cansaço extremo e perda de peso não podiam mais ser ignorados. Em abril, ela realizou uma bateria de exames. E foi ali, no silêncio frio de uma sala de consultório, que ouviu pela primeira vez as palavras que mudariam sua vida para sempre. Você tem câncer coloretal. O mundo pareceu parar. A artista, acostumada aos palcos e ao brilho das câmeras, sentiu-se pequena diante da brutalidade da notícia. O médico foi direto, mas cuidadoso. Explicou que o câncer coloretal é traiçoeiro, pois muitas vezes se desenvolve de forma silenciosa. Quando aparecem os sintomas, a doença já pode estar avançada. No caso de Preta, o tumor estava localizado no reto e exigiria um tratamento agressivo e imediato. A notícia rapidamente abalou a família. Gilberto Gil, seu pai, ficou devastado. Amigos, fãs e colegas de profissão se uniram em mensagens de apoio e orações. O Brasil inteiro parou para acompanhar o início da batalha de Preta Gil contra a doença. Mas ninguém sofria mais do que ela. Era uma luta que não podia ser delegada nem pausada. Cada decisão, cada passo, cada procedimento seria enfrentado com coragem, ou não haveria chance. A partir daquele momento, sua vida virou uma sucessão de hospitais, consultas e sessões de quimioterapia. Ela decidiu tornar público seu diagnóstico. Preferiu o enfrentamento à especulação. Abriu o coração nas redes sociais, dizendo: sim, estou doente. Mas sigo com fé. Seu tom era firme, mas nos bastidores, o medo era real. O tratamento seria longo, doloroso e incerto. Mesmo com os efeitos colaterais da quimioterapia, Preta tentou manter a rotina sempre que possível. Mas o corpo sentia. O cabelo caiu, a energia foi embora, e os olhares que antes a aplaudiam agora transbordavam compaixão. Ela, no entanto, queria ser vista como uma guerreira, não como uma vítima. E foi assim que decidiu seguir, lutando. Porém, o que ninguém imaginava naquele momento era que o câncer de Preta Gil guardava surpresas ainda mais sombrias. Mesmo com todo o empenho da equipe médica brasileira, algo parecia não estar evoluindo como esperado. Com o avanço silencioso da doença e os efeitos devastadores da quimioterapia tradicional, Preta Gil e sua família perceberam que algo precisava mudar. No Brasil, apesar dos esforços das equipes médicas, os resultados não estavam sendo os esperados. O tumor não regredia como deveria, e os exames começavam a indicar novas áreas de preocupação. Foi nesse momento crítico que surgiu a possibilidade de buscar tratamento fora do país. Após reuniões com especialistas e muita reflexão, a decisão foi tomada. Preta viajaria para os Estados Unidos. Nova York foi escolhida por ser referência mundial em oncologia.
Lá no conceituado Memorial Cancer Center, ela teria acesso a protocolos modernos e tecnologias ainda indisponíveis no Brasil. A escolha não foi fácil, significava se afastar da família, amigos e do próprio país no momento de extrema vulnerabilidade. O responsável pelo novo tratamento seria o renomado Dr. Michael Reynolds, oncologista americano com décadas de experiência em cânceres coloretais avançados. O médico foi direto desde a primeira conversa. Ele queria realizar uma nova bateria de exames para compreender a real extensão da doença antes de iniciar qualquer intervenção. A abordagem era diferente, mais detalhista, mais investigativa. A chegada ao memorial foi marcada por um misto de esperança e tensão. Preta estava visivelmente debilitada, mas ainda acreditava que ali, naquele lugar, poderia encontrar um caminho de cura. Os primeiros dias foram de adaptação. Exames minuciosos, entrevistas médicas, ajustes na alimentação, acompanhamento psicológico, tudo era cuidadosamente planejado. O Dr. Michael impressionou não só pela competência, mas também pela humanidade. Falava com franqueza, mas sempre com empatia. Disse a Preta que o importante agora era entender exatamente com o que estavam lidando. O câncer poderia ter avançado mais do que os exames anteriores mostraram, e só após esse mapeamento seria possível definir o próximo passo. A equipe médica americana foi clara, os próximos dias seriam cruciais. A família de Preta, mesmo à distância, acompanhava cada detalhe com o coração na mão. Gilberto Gil, mesmo sofrendo profundamente, dizia que acreditava na força da filha. Os fãs, nas redes sociais, enviavam mensagens de carinho e fé. Enquanto esperava os novos resultados, Preta mantinha a mente focada. Repetia para si mesma que aquela viagem não era o fim, era um recomeço. Mas por mais que ela tentasse se manter positiva, havia um medo que não podia ser ignorado. E se os exames revelassem algo pior? E então, finalmente, os resultados chegaram. O Dr. Michael pediu uma reunião privada. O clima era tenso. Preta segurou a mão de sua assistente e entrou na sala com o coração acelerado. O que ouviria ali mudaria completamente o rumo da sua história. O consultório estava em silêncio. O Dr. Michael olhou nos olhos de Preta antes de falar. Sua expressão era séria, mas calma. Ele respirou fundo e, com cuidado, começou a explicar os resultados. A doença avançou mais do que esperávamos. As novas imagens mostravam metástases em várias partes do corpo. O câncer, que antes parecia concentrado no reto, havia se espalhado para os linfonodos, para o peritônio e, de forma ainda mais preocupante, para o ureter. Uma área sensível que indicava risco de comprometimento renal. A gravidade da situação era evidente. Não estamos mais lidando com um caso localizado, explicou o médico. Agora é um câncer metastático, e infelizmente não é curável no sentido clássico. Essas palavras cortaram como navalha. Preta ficou em choque. Era difícil respirar, difícil absorver. Ela sempre soube que lutava contra uma doença séria, mas ouvir aquilo de forma tão clara foi um golpe brutal. O médico continuou, mas isso não significa que não há mais o que fazer. Temos alternativas. Vamos mudar completamente a abordagem. A esperança vinha agora em forma de inovação. O Memorial Cancer Center fazia parte de um programa de pesquisa com protocolos experimentais que combinavam imunoterapia com terapias-alvo, desenhados para pacientes que, como Preta, não respondiam bem aos tratamentos convencionais. A proposta era agressiva, mas promissora. Um tratamento que mirava as mutações específicas do tumor, tentando reprogramar o próprio sistema imunológico do corpo para combater as células cancerosas. Não era uma cura, pelo menos, não garantida, mas era uma chance. Preta ouviu tudo em silêncio. Sua mente alternava entre a tristeza e o instinto de sobrevivência. Ela pensava na família, nos fãs, em tudo que ainda queria viver. Pensava nos netos que um dia queria ver crescer. E apesar do choque, decidiu naquele instante que aceitaria o protocolo experimental. O tratamento começaria dali a poucos dias. Seria intenso, com riscos e efeitos colaterais. Mas também representava a última grande carta em jogo. Ela sabia disso. O Dr. Michael deixou claro, não havia tempo a perder. Era preciso agir imediatamente. Na saída da consulta, Preta chorou. Mas não de fraqueza, chorou por tudo que ainda queria lutar. Chorou porque, mesmo no meio da escuridão, havia uma pequena luz. E era para essa luz que ela agora caminhava. O próximo passo seria o início do tratamento experimental. Mas os desafios estavam apenas começando. Ao sair da consulta com o Dr. Michael, Preta Gil sentou-se em silêncio no jardim do hospital. Nova York estava fria naquela tarde, mas ela mal sentia o vento gelado. As palavras do médico ecoavam em sua mente, não é curável no sentido clássico. Era como se tudo tivesse ficado suspenso no ar.
Ao seu lado, a amiga de longa data Malu Barbosa segurava sua mão. Malu tinha largado tudo no Brasil para acompanhar Preta nessa jornada. Mais do que amiga, era um pilar emocional. Em silêncio, ela oferecia aquilo que nenhum remédio poderia: presença e afeto verdadeiro. Preta, depois de alguns minutos, deixou as lágrimas caírem. Chorou por medo, por impotência, por todas as vezes que acreditou que a doença recuaria. Mas no meio do choro surgiu algo maior, uma certeza. Ela levantou os olhos, respirou fundo e disse: "Se não tem cura, vou fazer o que sempre fiz, lutar." Essas palavras marcaram o renascimento de sua força interior. Não era mais só uma questão médica. Era uma questão de alma, de resiliência. Preta sabia que sua batalha agora era contra o tempo, contra o cansaço e contra a desesperança. No dia seguinte, gravou um vídeo curto, apenas para seus amigos próximos. Nele apareceu com o rosto inchado de tanto chorar, mas com um olhar firme. "Me disseram que não tem cura, mas eu não vou parar. Enquanto houver uma chance, eu vou lutar. Por mim, pela minha família, pelos que me amam." Malu assistiu ao vídeo com lágrimas nos olhos. A coragem de Preta era inspiradora. Mesmo devastada, ela continuava sendo fonte de força para os outros. E isso dizia muito sobre quem ela era. O hospital preparava tudo para o início do novo tratamento. Médicos, enfermeiras, psicólogos, todos sabiam que a jornada seria difícil. Mas também sabiam que aquela paciente brasileira, com seu jeito firme e seu coração enorme, não estava disposta a desistir. Naquela noite, Malu fez questão de dormir ao lado da amiga. Elas conversaram por horas, relembrando momentos felizes, rindo de histórias antigas. A dor ainda estava lá, mas naquele quarto do hospital, havia também uma semente de esperança. No dia seguinte começaria uma nova fase, e Preta queria estar pronta, porque agora, mais do que nunca, ela sabia que cada dia seria precioso, e que sua história estava longe de terminar. A primeira sessão de imunoterapia começou numa manhã chuvosa de abril. Preta chegou ao centro médico acompanhada por Malu. O ambiente era calmo, moderno e silencioso. Enfermeiras sorriam discretamente, tentando transmitir paz num lugar onde a dor era rotina. O tratamento experimental era complexo. Combinava imunoterapia com terapias-alvo, ajustadas especificamente às mutações do câncer de Preta. Ela recebeu as primeiras doses por via intravenosa. O corpo reagiu com calafrios, febre leve e um cansaço devastador. Mas, como sempre, ela manteve o espírito firme. Nos dias seguintes, o regime médico ficou mais intenso. Sessões a cada 72 horas, exames de sangue regulares, monitoramento cardíaco e renal. Tudo era minuciosamente observado. Os médicos queriam medir cada reação, boas ou ruins, ao novo protocolo. A rede de apoio começou a crescer. Do Brasil, a família se revezava entre ligações e viagens. Gilberto Gil, mesmo enfrentando suas limitações, fez questão de visitar a filha. O reencontro foi carregado de emoção. Os dois se abraçaram em silêncio por vários minutos. Não havia o que dizer, apenas sentir. Bela Gil, irmã de Preta, também esteve presente. Cuidava da alimentação da irmã com rigor e carinho, preparando refeições orgânicas e adaptadas ao tratamento. Pequenos gestos que transmitiam amor em cada detalhe. No mundo artístico, amigos como Ivete Sangalo, Carolina Dickmann e Fernanda Paes Leme mandavam vídeos de incentivo quase todos os dias. A solidariedade também tomou conta das redes sociais. Milhares de fãs iniciaram uma corrente de oração com a hashtag Força Preta Gil, que rapidamente virou um dos assuntos mais comentados do país. As mensagens vinham de todas as partes do mundo. Pessoas que haviam enfrentado o câncer, mães, pais, jovens, idosos, todos queriam mostrar que Preta não estava sozinha. Esse apoio virtual se transformou numa espécie de combustível emocional. Mesmo nos dias de maior dor, ela tentava sorrir. Gravava pequenos vídeos agradecendo, compartilhando sua rotina, mostrando que a luta continuava. Dizia: "Não é fácil, mas vocês me ajudam a continuar." E era verdade. Aquela corrente de amor e fé segurava Preta nos momentos mais difíceis. Entre medicamentos, efeitos colaterais e incertezas, havia também muita vida, muita conexão e muita coragem. O corpo estava frágil, mas a alma, mais forte do que nunca. Com a repercussão da situação de Preta Gil, começaram a surgir manifestações de todos os lados, inclusive do meio religioso. Muitos evangélicos passaram a se pronunciar publicamente, clamando por um milagre e declarando que Jesus pode curá-la, mesmo quando a medicina diz que não. Vídeos de pastores viralizaram nas redes sociais. Um deles, bastante compartilhado, mostrava um líder evangélico dizendo: "Deus tem a palavra final. Preta Gil será um testemunho vivo do poder de Cristo."
Nós não aceitamos esse diagnóstico. As manifestações de fé comoveram muitas pessoas. Igrejas organizaram cultos dedicados exclusivamente à sua recuperação. Milhares de fiéis passaram a jejuar e orar em conjunto, criando uma rede espiritual paralela à corrente médica. Ao mesmo tempo, surgiram debates. Especialistas em saúde alertavam sobre os riscos de transformar uma doença tão séria em um embate religioso. Comentadores argumentavam que fé e medicina podem coexistir, mas que negar o trabalho dos médicos poderia ser perigoso. Preta, por sua vez, se posicionou com elegância. Disse que respeitava todas as formas de oração e que se sentia grata por cada energia positiva recebida, seja de religiosos, espiritualistas, ateus ou agnósticos. Eu acredito na ciência, mas também acredito no amor. E se esse amor vem com orações, aceito de coração aberto. A declaração acalmou os ânimos e reforçou sua imagem de mulher sensível, mas racional. Preta se recusava a entrar em guerras de crença. Seu foco estava na cura, seja ela qual fosse. No entanto, nos bastidores, algumas tensões surgiram. Figuras públicas se dividiram entre o apoio à medicina e a fé em milagres. Programas de televisão exploraram o tema, e redes sociais viraram palco de discussões acaloradas. Alguns diziam que Preta precisava se converter para ser curada. Outros criticavam esse tipo de pressão. Mesmo diante da polêmica, ela manteve sua serenidade. Sabia que não podia controlar o que diziam, mas podia controlar a maneira como reagia. E escolheu reagir com respeito. Enquanto o debate crescia, o tratamento seguia. A verdadeira batalha ainda acontecia dentro do seu corpo, e era lá que ela precisava concentrar toda sua energia. Os dias que se seguiram ao início do tratamento experimental foram como uma montanha-russa emocional. Havia momentos em que Preta Gil acordava mais disposta, sentia menos dor e conseguia até sorrir com naturalidade. Nessas horas alimentava a esperança de que o protocolo estivesse surtindo efeito. Mas havia também dias em que a febre voltava, a pressão caía, e o corpo parecia implorar por descanso. Nessas horas, o medo voltava com força. O Dr. Michael, sempre transparente, explicava cada reação. Ele dizia que com esse tipo de imunoterapia, o corpo podia demorar semanas para dar sinais concretos de resposta. O importante era não se deixar abater pelas primeiras reações, nem pelas boas nem pelas ruins. Era um tratamento imprevisível. Preta entendia, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Às vezes, sentia uma melhora sutil e se animava. Começava a planejar pequenas atividades, uma caminhada no corredor do hospital, uma chamada de vídeo com amigos, até um banho demorado com a ajuda da equipe de enfermagem. Mas logo vinha uma queda brusca, uma dor forte, um enjoo avassalador. E com ele a dúvida, estaria mesmo funcionando? Malu, sua amiga inseparável, mantinha-se firme. Anotava tudo num caderninho, cada sintoma, cada melhoria, cada medicação. Ajudava a manter o foco. E quando Preta queria desabar, Malu estava ali para escutar, segurar sua mão e lembrá-la do quanto já tinha enfrentado. Aos poucos, pequenas boas notícias começaram a surgir. Um exame apontou redução leve da inflamação nos linfonodos. Outro mostrou que o fígado, apesar de sobrecarregado, ainda estava funcional. Não era uma cura, longe disso. Mas eram sinais de que o corpo reagia mesmo que devagar. Esses detalhes eram suficientes para reacender a esperança. O Dr. Michael, com cautela, admitiu: é cedo para afirmar qualquer coisa, mas estamos vendo indícios de atividade positiva. Isso é bom. Nas redes sociais, Preta compartilhava apenas o essencial. Continuava recebendo mensagens diárias de amor, oração e carinho. Às vezes postava uma foto sorrindo, acompanhada de uma legenda simples: tem dias bons, tem dias difíceis, mas sigo aqui. A fé, mesmo que discreta, estava presente. Preta fazia suas orações, meditava com a ajuda de vídeos guiados e mantinha pequenos rituais de espiritualidade que lhe davam paz. Nunca pediu um milagre, mas sempre pedia força. Gilberto Gil e Bela, mesmo longe fisicamente, mandavam vídeos, músicas e palavras de afeto. A música era uma ponte entre eles, e uma força silenciosa que embalava os dias de luta. Aos olhos de quem a via pela tela, Preta seguia forte. Mas apenas ela e Malu sabiam o quanto cada dia exigia dela. Cada noite podia trazer febre. Cada exame, uma nova dúvida. Era como caminhar no escuro, segurando apenas uma lanterna fraca, mas seguindo em frente, um passo de cada vez. E enquanto os dias se acumulavam, a próxima fase do tratamento se aproximava, com ela, uma nova decisão difícil. Gente, essa notícia realmente mexe com o coração da gente, né? Preta Gil é uma artista que marcou a vida de muitos com sua música, alegria e coragem.
Ver ela enfrentando um momento tão delicado assim é difícil para todo mundo. Mas é exatamente nessas horas que a gente precisa se unir, mostrar nossa força e mandar muita energia positiva, porque mesmo quando parece que não há saída, a fé e o carinho podem fazer a diferença. É importante lembrar que por trás das câmeras, das luzes e do palco, existe uma pessoa, uma família que está sofrendo e precisando do nosso apoio. A luta de Preta Gil agora é muito maior do que qualquer show ou notícia. É uma batalha pela vida, pela esperança, pela força de continuar. Por isso, eu peço para vocês, de coração, vamos juntos enviar todas as vibrações boas que pudermos. Seja através de uma oração, de uma palavra de conforto, ou só de um pensamento positivo. Cada gesto importa. E mostrar que ela não está sozinha nesse momento é fundamental. Se você está assistindo, deixe aqui nos comentários o seu recado para Preta Gil. Pode ser uma mensagem de fé, um desejo de recuperação, um simples força, Preta. Isso pode ajudar a espalhar essa corrente do bem e fortalecer quem está passando por essa dificuldade. E não esqueça, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades desse caso e outras histórias importantes que trazemos aqui para vocês. Sua presença faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdos relevantes e cheios de verdade. Obrigado por ficar até o final, por se importar e por fazer parte dessa comunidade que se importa. Cuide bem de você e das pessoas que você ama, porque a vida é preciosa e cada momento conta. Até o próximo vídeo com mais informações, mais notícias e sempre com respeito e carinho para vocês. Fiquem bem!